بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Primeira coisa, eu gostaria de cumprimentar a todos com um cumprimento islâmico, que é Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E agradecer a todos e a participação de todos os ouvintes, muçulmanos e não muçulmanos. Eu fui convidado pelo nosso querido irmão, o Sheikh Ahmad Al-Khalf, para falar um pouco sobre al-fiqh, sobre o fiqh, a importância do fiqh, falar um pouco da purificação, da limpeza, da higiene pessoal, falar um pouco de todo o seu contexto e falar também das orações. Antes de mais nada, vamos começar a falar o que significa al-fiqh, al-fiqh al-islami. Essa palavra fiqh, o que significa? A palavra fiqh, na língua árabe, de acordo com o dicionário árabe, significa al-fahm, entendimento. A palavra fiqh significa entendimento. Só que os sábios da religião, os grandes sábios, eles sempre colocam toda a palavra árabe, eles pegam no dicionário, mas eles colocam depois voltada para a jurisprudência islâmica, voltada para as leis islâmicas. Então, a palavra fiqh, na língua árabe, no seu todo, significa entendimento. Agora, a palavra fiqh, de acordo com a legislação, com a sharia islâmica, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido significa ma'rifatu ahkamullahi azza wa jal al-aqadiyya al-amaliyya. Significa você entender as leis do Alcorão e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para poder praticar o Islã. Esse é o primeiro entendimento da palavra fiqh, de acordo com a jurisprudência islâmica. E no segundo entendimento significa, a palavra fiqh significa não apenas você Vocês estão me ouvindo bem, né? A aula. Tá. A primeira parte do fiqh em árabe, de acordo com a língua árabe, voltando um pouco que eu me perdi aqui, significa entendimento. Depois, vamos para o que significa fiqh na legislação islâmica, de acordo com a sharia. Na primeira parte, o fiqh significa entendimento das ordens, das leis de Deus, tanto do Alcorão quanto da Sunna. Abrange tudo. E essa primeira parte é que os sábios falam al-fiqh al-akbar, que significa o maior fiqh, o maior entendimento. O que significa esse maior entendimento, al-fiqh al-akbar? Ele abrange tudo, principalmente a crença do muçulmano. Isso chama fiqh. A fiqh, entendimento da crença da crença do muçulmano, dele para ele poder praticar. Como assim? Por exemplo, o muçulmano deve entender perfeitamente o tawhid, deve entender a crença islâmica, como saber de toda a criação, a tawhid al-rububiyya. O muçulmano deve saber e entender o tawhid al-rububiyya, que Allah é o criador de tudo, que Deus, o único todo-poderoso, é o criador de todo o universo, é o criador de todos os seres, é o criador de tudo que existe nos céus e na terra.
E esse fiqh também abrange a crença chamada Tawhid al-Uluhiyya, que abrange a crença de você saber que Deus é o único e digno de ser adorado. Devemos adorar Ele, o único, o Todo-Poderoso, em todos os tipos de adoração. Devemos suplicar, adorá-lo, rezar, fazer tipos de sacrifício somente para Deus, o único Todo-Poderoso. E o outro tipo de fiqh também, que abrange a crença islâmica, é o fiqh do Asma wa Sifatullahi Azza wa Jal. É o entendimento dos nomes e atributos de Allah Azza wa Jal. O muçulmano deve saber que Allah Azza wa Jal possui vários nomes e vários atributos. Então, ele deve se apegar nisso para poder adorar a Allah Azza wa Jal como se deve. Esse é o maior fiqh que os sábios falam. Muitos sábios falam que esse é chamado fiqh al-akbar, o maior fiqh que todos devem entender e praticar esse fiqh. Deve ir em busca desse conhecimento. Esse é o fiqh número 1, de acordo com a Sharia, com a legislação islâmica. Agora tem o fiqh número 2, que é o fiqh voltado somente para as regras, as leis, como os 5 pilares do Islã: a reza, o jejum, o zakah, o hajj, e também como o fiqh do casamento, o fiqh da venda e da compra. Tem que ter esse entendimento todo no Islã. O fiqh do jihad. Então, esse é o fiqh na qual nós vamos falar aqui nessa aula. Principalmente o fiqh da tahara, a purificação. Então, esse fiqh é de extrema importância que o muçulmano deve entender. Tanto o fiqh al-akbar, que é o fiqh do tawhid, da unicidade em Deus, que é o primeiro fiqh, quanto que o fiqh de todas as leis, dos pilares do Islã, do casamento, da compra, da venda. Todo muçulmano e muçulmana é obrigado a entender o Islã, ir em busca do conhecimento para poder adorar a Deus como se deve. Pois tem um dizer do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ele fala assim: Man yuridillahi bihi khayran yufaqihu fi din. Ou como qala alaihi salatu wassalam. O profeta Muhammad, ele estava a dizer um dizer muito interessante. Vejam e reflitam. Escutem bem. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou assim: aquele que Allah Azza wa Jal desejar o bem para ele, então Allah vai fazer dessa pessoa o entendedor da religião. O que quer dizer esse hadith? Se Allah Azza wa Jal gostar desse servo, amar esse servo e ficar satisfeito com esse servo, Allah Azza wa Jal vai fazer desse servo um entendedor da religião. Ele vai fazer essa pessoa entender o Islã, entender o fiqh, entender esse fiqh, entender as palavras do Islã, entender o que significa a tahara, entender o que significa a salah, entender o que significa a siyam, entender o que significa a zakah, a zawaj, al jihad e o mais importante, a tawhid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Então a gente vai falar um pouco desse fiqh, na qual Allah Azza wa Jal, ele fala porque que a palavra fiqh significa entendimento. Porque isso está já no Alcorão Sagrado. Essa palavra está no Alcorão Sagrado, na Surata Al-Isra. Na Surata Al-Isra, no versículo 44. Allah Azza wa Jal, ele fala assim no Alcorão Sagrado: وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Quando Allah Azza wa Jal, no Alcorão Sagrado, na Surata Al-Isra, ele lembra que os 7 céus e a terra e quem neles existe glorificam a Allah Azza wa Jal. Tudo que existe nos céus e na terra está a glorificar a Allah Azza wa Jal. Só que Allah fala o quê?
Só que eles estão a glorificar Allah com o louvor, mas eles não estão a entender nada das suas glorificações. Eles la yafqahuna, não estão a entender nada. Mas tudo que existe nos céus e na terra estão a glorificar a Allah Azza wa Jal. Por isso que nós tiramos da palavra fiqh entendimento. Como também na surata Hud, do profeta Hud, no versículo 91, Allah Azza wa Jal, ele fala assim: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. Allah Azza wa Jal, ele fala na surata Hud, no versículo 91, ele fala assim: estão a dizer, ó Shuaib, os companheiros, o povo que viveu junto com o profeta Shuaib, estão a falar assim: ó Shuaib, nós não estamos a entender muito das palavras que você está a falar. Nós não estamos a entender nada, ou muito das palavras que você está a falar, ó Shuaib, porque o profeta Shuaib, ele veio falar com as palavras de Deus, ele veio revelar a mensagem de Deus para que aquele povo vinham a adorar ao único Deus e largar todo outro tipo de idolatria. Então aqui ele fala: nós não estamos a entender muito do que você está a nos falar. Então, de novo, a palavra fiqh significa entendimento. Então é por isso que que muitos dos grandes sábios colocaram a palavra fiqh como entendimento. Al-fahmu, entender, ou entendimento da palavra árabe. Então, a palavra fiqh significa isso, entendimento na língua árabe, e volta para a jurisprudência como a principal, al-fiqh akbar, o grande fiqh, que é o fiqh do tawhid, a pessoa ir em busca e entender os nomes e atributos de Allah, entender a unicidade de Allah, que a pessoa está aqui nesse mundo para adorar somente o único Deus, se entregar, ser submisso para o único Deus, suplicar somente para o único Deus, e saber de toda a criação, saber dos céus, da terra, de tudo que existe entre eles, é Deus, o único, Allah Azza wa Jal, que criou. E volto para a segunda parte do fiqh, que é voltado para fiqh al-mu'amalat. Fiqh, entendendo a tahara, a purificação, fiqh al-salah, fiqh da reza, o fiqh da jurisprudência, o fiqh do zakah, o fiqh do jejum, o fiqh do hajj, o fiqh do jihad. Então a gente vamos começar a falar um pouco do fiqh at-tahara. O que significa fiqh at-tahara, ou fiqh da purificação, ou fiqh da higiene. Porque a higiene é muito recomendado no Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem um hadith que ele falou assim: At-tahur shatru al-iman. A purificação, a higiene é metade da fé. A higiene é metade da fé. Esse é o hadith correto que falou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então a gente vai entender o que é essa higiene, o que é essa purificação, chamado em árabe at-tahara. Se quiser escrever aí, at-tahara, ou a purificação. A purificação, na língua árabe, significa at-tahara. Significa a higiene. Como que em vários dicionários é colocado assim: at-tahara tahura thawb min al-qadar, yani tanazzafa. Se você for procurar no dicionário árabe da língua, saber o que significa a língua árabe, eles vão colocar como exemplo a palavra tahara, como purificação, como lavagem. Porque eles colocam aquele exemplo: foi lavada a roupa suja, ou foi tirado toda a sujeira da roupa branca e tornou pura. Então, a tahara na língua árabe significa higiene, puro, purificado. E na jurisprudência islâmica, de acordo com a Shariat al-Islam, a tahara tem dois significados. O primeiro significado significa
Taharatul qalb significa purificação do coração. Significa a pessoa se purificar o seu coração. A taharatul qalb significa a pessoa purificar o seu coração de qualquer tipo de idolatria. Significa a pessoa purificar o coração de qualquer tipo de idolatria para adorar o único Deus, Allah, Allah Azza wa Jal, o único e digno de ser adorado. Significa a pessoa purificar o seu coração contra qualquer tipo de rancor. Significa a pessoa purificar o seu coração contra qualquer tipo de ruindade, contra os servos de Deus, contra os servos de Allah Azza wa Jal. Significa a pessoa purificar o seu coração contra qualquer tipo de maldade para não cometer com qualquer crente. A pessoa deve purificar o seu coração da idolatria e adorar ao único Deus, Allah Azza wa Jal. Essa é a principal significado da palavra tahara. É o principal significado da palavra purificação, limpeza. Pois os grandes sábios falam assim que não há purificação do corpo se você não está a purificar o seu coração. Não há purificação do seu corpo se você não está a purificar o seu coração da idolatria, da ignorância, da religião politeísta. Purifique seu coração e vai para o monoteísmo, para o tawhid, para o Islã. Purifique o seu coração de qualquer tipo de rancor, qualquer tipo de ruindade, qualquer tipo de maldade contra os muçulmanos, contra os servos de Deus, os verdadeiros crentes. Purificar o seu coração. Pois Allah Azza wa Jal, ele fala ao Corão Sagrado, na Surat At-Tauba, na surata do arrependimento, no versículo 28, ele fala: Innamal mushrikuna najis. Innamal mushrikuna najis. Certamente, os idólatras, os politeístas, são impuros, são sujos. Então, devemos saber que devemos purificar o nosso coração de qualquer tipo de incredulidade, de qualquer tipo de politeísmo. E também o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou no hadith correto, transmitido pelo Bukhari, rahimahullah, ele falou assim: Innal mu'min la yanjus. Innal mu'min la yanjus. Certamente o crente não é impuro. Certamente o crente não é impuro, não é sujo. O que quer dizer isso? Que o crente, toda vida, sempre ele é puro. Ele é limpo, porque ele tem o seu coração voltado para a religião verdadeira, para o monoteísmo, para o tawhid, para o Islã. Ele adora o único Deus, ele se entrega para o único Deus, ele é submisso ao único Deus e ele não tem rancor no seu coração. Ele não tem rancor no seu coração, não tem ódio no seu coração, não tem maldade no seu coração contra os seus irmãos muçulmanos, contra os crentes, contra os servos de Deus, os verdadeiros crentes. Esse é o primeiro significado na Sharia, de acordo com o Islã, da palavra tahara. Da palavra tahara, esse é o primeiro significado. O segundo significado da palavra tahara é a tahara al-hissiya. A tahara é a purificação do corpo. Depois que você tiver essa primeira purificação, o significado da primeira purificação, vamos para a segunda parte do significado da palavra at-tahara, purificação, a limpeza, a higiene do seu corpo. A higiene do corpo, porque a pessoa, o muçulmano, ele deve manter o seu corpo limpo também. Depois de manter o seu coração limpo, como foi explicado, ele deve manter o seu corpo limpo para poder adorar Allah Azza wa Jal, para poder adorar a Deus, o único, o Todo-Poderoso, como se deve adorar. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele já nos ensinou e já falou para nós, que, como foi dito antes, que a purificação, que a higiene do corpo faz parte da metade da fé. Então, nós devemos adquirir essa limpeza, porque o profeta, quando ele ia fazer qualquer tipo de adoração, principalmente a oração, a reza, ele costumava a limpar o seu corpo, a ficar com o seu corpo limpo. Então, devemos saber que é de extrema importância para o muçulmano e para a muçulmana
limpar o corpo, ter o seu corpo limpo de qualquer tipo de impureza. E essa impureza é chamado al-hadath. Essa impureza é chamada de al-hadath. Hadath al-akbar ou hadath al-asghar. Impureza maior ou impureza menor. É dividido em duas partes a impureza. A impureza menor ou a impureza maior. E se a pessoa tiver com qualquer uma dessas partes, ou a menor ou a maior, ela deve fazer essa parte dessa purificação para ela poder adorar a Deus, o único, o todo-poderoso. Por exemplo, a impureza menor, chamada de Hadath al-Asghar, você fica impossibilitado de rezar ou de fazer um tipo de adoração, de ler o Coran, como, por exemplo, ler o Coran ou rezar para Deus as 5 orações, ou rezar uma oração voluntária. Antes, você deve se fazer a limpeza, se purificar o seu corpo, se você estiver com a impureza menor. E o que é essa impureza menor? A impureza menor é se a pessoa veio a soltar gases, ou veio a dormir um sono profundo, ou veio a usar o banheiro como urinar ou defecar, então ela atingiu a impureza menor. Ela é obrigada a fazer a purificação, a tahara. Se a pessoa usou o banheiro para defecar ou para urinar, ela é obrigada a lavar as suas partes íntimas com água, ou então limpar com papel mais de 3 vezes, ou até sair a sua impurificação, para assim ela poder rezar, e ela poder fazer a sua ablução e depois rezar. A gente vai explicar tudo isso ou nessa aula, ou então na aula que vem. E vamos também entrar nas partes, nas divisões da água, se Deus quiser. Essa purificação, quando a pessoa usou o banheiro, ela deve lavar as suas partes íntimas com água, com a mão esquerda, e jogar a água com a mão direita. Lavando bem as suas partes íntimas, depois ela deve lavar as mãos e fazer a sua ablução corretamente, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, que vai ser dito aqui também, e como Allah Azza wa Jal nos ensinou no Alcorão Sagrado. Depois que ela fazer essa purificação com água, aí sim ela está pronta para poder fazer as suas orações, ou então a poder pegar no Al-Quran Al-Karim, no livro de Deus, e a recitar o livro de Deus. Porque Allah Azza wa Jal, ele diz que não pode segurar o livro, exceto os purificados. E os purificados são os crentes muçulmanos, que quando atingem al-hadath al-asghar, a impurificação menor, ele é obrigado a fazer a purificação maior para tocar no Alcorão Sagrado, ou então fazer uma oração, ou recitar as palavras de Deus, o único, o todo-poderoso. Só que aqui tem um porém. Se a pessoa não encontrar água, o que ela faz? Se a pessoa não encontrar água para ela se purificar da sua impurificação menor. Se a pessoa então não encontrar água, ela deve fazer uma coisa chamada at-tayammum. O que é at-tayammum? At-tayammum, na língua árabe, significa purificação com terra. At-tayammum significa purificação com terra. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou como que é essa purificação. Essa purificação, a pessoa que deseja fazer essa purificação e ela não encontrou água por perto, está com falta de água,
ou ela está incapacitada de usar a água, então ela deve fazer a purificação com terra. Como que é essa purificação? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fez essa purificação e ele falou que a pessoa deve pegar as suas palmas da sua mão, bater as duas palmas da mão numa terra limpa, num pouco de terra limpa, bater a palma das suas mãos e depois passar a sua mão direita sobre a esquerda e a esquerda sobre a direita e assim passar as suas mãos sobre sobre o seu rosto e já está purificado da sua purificação menor e ele já pode rezar. Já pode rezar a sua reza se ele não encontrar água ou estiver impossibilitado de fazer a sua purificação com água. Só que toda essa purificação que foi explicada é chamado al-hadath al-asghar. Agora, qual que é al-hadath al-akbar? A impurificação menor. A impurificação maior, desculpa. A purificação menor foi falada que é a pessoa defecar, urinar, soltar gases, dormir um sono profundo. Agora, a impurificação maior é a pessoa quando ela, principalmente a mulher, quando ela, depois que ela atingiu o seu período menstrual, passou o seu período menstrual, ela vai estar impurificada, na sua impurificação maior. Então ela deve se purificar dessa impurificação como com um banho, chamado de banho at-taharat al-akbar. Ela deve tomar um banho para se purificar. Ou então, a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, depois de ter a relação sexual, ela também vai estar com a sua purificação menor, com a sua purificação maior, chamado de hadath al-akbar. Então, para se purificar dessa purificação maior, ela deve também tomar o banho chamado de al-janaba. Al-janaba, ela deve tomar um banho também. E também, a pessoa vai estar com essa purificação maior, a mulher pós-parto. Depois do parto, ela deve também ela vai atingir a sua impurificação maior, ela deve se purificar com um banho. O que é esse banho? Esse banho chamado de al-janaba, a pessoa deve tomar esse banho como o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos ensinou. O profeta Muhammad nos ensinou que a pessoa, para se purificar da purificação maior, ele deve intencionar al-janaba, tomar o banho. O que é a intenção? Ele deve intencionar com o seu coração e não precisa pronunciar com a sua língua. Não precisa pronunciar com palavras. Basta a pessoa intencionar com o seu coração que ela vai se purificar da sua impurificação maior e entra para tomar o banho. E quando ela entra para tomar o banho, ela deve, primeira coisa, falar Bismillah, que significa em nome de Allah, em nome de Deus, o único todo-poderoso. Aí ela deve lavar as mãos 3 vezes, as palmas das mãos, as suas mãos até o punho, esfregando as suas 2 mãos e lavando bem. Depois ela vai lavar as suas partes íntimas. Lavando bem as suas partes íntimas, ela começa a fazer a ablução, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Lava suas mãos 3 vezes e começa a colocar a água na boca para fazer o bochecho 3 vezes e também deve levar a água ao nariz, inspirar a água ao nariz com a direita e respirar com a esquerda 3 vezes. Depois ela deve pegar as suas 2 mãos, encher de água e jogar no rosto todo, que ela vai desde o nascer do cabelo, no comecinho da testa,
no nascer do cabelo até a sua nuca. Ela deve, desde o comecinho do nascer do cabelo, o rosto, até o finalzinho do queixo, ou, se você tiver uma barba comprida, até o final da sua barba. Você deve jogar as águas no rosto, essa é de comprido. E de largura, o seu rosto vai de um ouvido até o outro ouvido. Então você deve pegar as duas palmas das mãos, encher de água e jogar ao rosto e esfregar entre a barba o homem. Deve fazer isso 3 vezes. Depois ele deve lavar as suas mãos desde o seu dedo maior até o seu cotovelo. Da sua mão direita, começa com a sua mão direita, lava 3 vezes, depois faz isso com a sua mão esquerda, o mesmo procedimento, e depois você passe as suas mãos molhadas na sua cabeça, do começo da testa até a sua nuca e volta depois de novo. Faz isso uma vez e depois logo em seguida coloca seus indicadores no seu ouvido e os seus polegares por fora da orelha, passando uma vez. Depois lavar os seus pés 3 vezes, começando com o direito e lavando entre os dedos até os tornozelos, e depois lavar o esquerdo também 3 vezes. Depois que você fazer isso, você fez a ablução, aí você vai para o banho, que é lavar todo o seu corpo. Você deve pegar as suas 2 palmas da mão, bastante água, e jogar sobre a sua cabeça e esfregar a sua cabeça 3 vezes, bastante, e lavar todo o seu corpo. Se de preferência lavar o direito e depois lavar o seu corpo esquerdo. Fazendo isso, você acabou de tomar o banho, o chamado al-ghusl. Ghusl janaba, o banho do janaba, ou o banho após relação sexual, ou pós-parto, ou pós-menstruação. Que se você tomou esse banho, você vai estar purificado da impurificação maior. Se você está purificado da impurificação maior, você já pode rezar, você já pode tocar no Alcorão, já pode se direcionar à mesquita para fazer as adorações para Deus, o único todo-poderoso. Essa é a purificação maior. A purificação menor é você apenas fazer a ablução. Fazer a ablução, não precisa tomar o banho, mas se você urinou ou defecou, você deve lavar as suas partes, limpar as suas partes, depois fazer a ablução, que você vai estar purificado da impurificação menor. E ela só vai quebrar essa purificação se você voltar a fazer algum ato como soltar gases, dormir um sono profundo, usar o banheiro e assim por diante. Aí você vai quebrar essa purificação e quando for rezar vai ter que fazer novamente a sua purificação. Mas a purificação, tanto a purificação maior quanto a menor, tanto a purificação menor quanto a maior, se você, muçulmano ou muçulmana, servo de Deus ou serva de Deus, não encontrar água, não ter água no momento, ou tiver incapacitado de usar a água, então você deve fazer o tayammum. O que é o tayammum? O tayammum é você fazer a purificação com terra. Você pegar a terra limpa e bater as suas 2 palmas da mão na terra e depois passar a direita sobre a esquerda e a esquerda sobre a direita. Somente passar a mão. Somente passar a mão direita sobre a esquerda e depois passar a esquerda sobre a direita e depois passar a mão no seu rosto, que você vai estar purificado, tanto da purificação maior ou menor, pelo motivo de não encontrar água ou pelo motivo de estiver incapacitado de usar a água. Essa é a higiene que a pessoa deve fazer para se purificar, tanto da menor quanto da maior. Assim ela vai poder a desfrutar da sua reza e a desfrutar dos benefícios
que Allah Azza wa Jal deu para ela. Uma pessoa purificada, ela pode pegar no Coran, recitar o Coran e pode rezar para Deus, e até melhor quando ela fazer súplica, ela estar com a sua purificação, tanto maior ou menor. Só que tem porém, eu coloquei aqui, por exemplo, as divisões da água. O que significa as divisões da água? As divisões da água significa que os grandes sábios, muitos dos sábios islâmicos, que Allah tenha misericórdia deles, rahimahumullah, rahmatan wasi'a, eles dividem a água em três partes para nós entendermos melhor quando e qual a água que nós podemos fazer as nossas abluções ou os nossos banhos. Por exemplo, a água, ela é dividida, é falado assim, al-ma em árabe é chamado al-ma, a água em árabe é chamado al-ma. الماء الطاهر للنفس أو الطاهر لغيره أو الماء الناجس. A água pura a água pura para ela e para todos, a água pura só para alguns casos e a água impura. Três partes. Novamente, a água é dividida a água pura para todos os casos, primeira parte. Segunda parte, a água pura para alguns casos. Terceira parte, a água impura. A água pura para todos os casos é a água no seu geral. Por exemplo, Allah Azza wa Jal, ele explica para nós o que é a água. Allah, ele fala num versículo no Corão Sagrado, na surata Al-Anfal, a surata dos espólios, no versículo 11, ele fala: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Allah, ele diz para nós: e é descido sobre vocês a água, e é descido sobre vocês a água do céu, para que vocês se purifiquem. Então isso mostra que a água da chuva é uma água pura, uma água tahir para nós, uma água limpa, uma bênção de Deus, uma graça de Allah Azza wa Jal para nós muçulmanos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele costumava muito falar em suas súplicas, em seus sermões, ele costumava falar em um hadith correto, um hadith mutafiqun alayh, Bukhari wa Muslim, ele falava: Allahumma tahirni bil ma'i wa thalji wal barad. Oh Allah, me purifique. Oh Allah, me purifique com a água e com a neve e com o granizo. Isso tudo mostra que a água é uma coisa pura para nós, uma coisa limpa para nós. Em várias súplicas que ele falava, ele pedia para Deus purificar nós muçulmanos, purificá-lo com a pura água da chuva, com a pura água da neve, com a pura água do granizo, porque a água é uma bênção para nós. Então isso mostra que a água da chuva é uma água que nós podemos nos desfrutar e ter benefícios. E também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou: toda água que brota na terra, ela é pura para nós. Toda água que brota na terra também podemos nos desfrutar dessa água. A água das bicas,
das rochas que está a brotar na terra, é uma água pura e limpa que nós podemos nos desfrutar também. E também tem a água que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou para os seus companheiros quando certa vez chegou um companheiro ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse companheiro ele trabalhava, que na época eles trabalhavam no mar, eles trabalhavam ali no mar, saíam dias e dias embarcações ficavam no mar para trazer o sustento, para vender a sua pesca. Então eles falaram assim, ele chegou ao profeta Muhammad, esse companheiro, seus amigos, falaram, ó profeta Muhammad, nós trabalhamos no mar e nós levamos conosco um pouco de água para nós, uma água para nós bebermos. E se nós pegarmos essa água e fazermos a ablução, nos purificarmos na nossa impurificação maior ou menor, nós vamos ficar sem água para beber e vamos ficar com sede. Nós podemos nos purificar da água do mar? Então o profeta alaihi salatu wassalam, ele deu uma resposta abrangente, uma resposta que nós pegamos até hoje, uma resposta enorme, em poucas palavras. Ele falou assim, Ma al-Bahr, huwa tahur lakum, wal-hil maitatuhu. Ele falou que a água do mar é pura para vocês. E tudo que vive nele é permitido para vocês comer, é lícito. O profeta Muhammad falou que a água do mar ela é uma água pura, uma água limpa, para eles então se banharem ou fazer a ablução com a água do mar. Por isso que os sábios eles tiram também que se tiver uma grande quantidade de água, por exemplo, tem um lago, ou uma piscina, ou um riacho, ou nem isso, por uma coisa menor até, uma coisa pequena, por exemplo, um lago grande de água, mas se esse lago tem uma correnteza e está mexendo a água, tem uma porcentagem grande de água, então qualquer impurificação que cair ali naquela água, ela não impurifica a água, porque a quantidade de água é muito grande e a quantidade de impurificação é menor, então você pode usar a água e se purificar dela. Se você cair numa piscina e se banhar numa piscina, ou fazer uma ablução com a água da piscina, você está fazendo, está se purificando. Porque a água é uma água pura. Independente se cair uma quantidade pequena, não vai afligir nada naquela piscina. E principalmente no mar. Se for na praia, reunir mais de 1000 pessoas ali na praia, for entrarem no mar e jogarem fezes e urina ali, a água do mar vai continuar pura, porque a água do mar é muito grande, é imensa, e aquela quantidade de impureza não vai atingir a água do mar. Por isso que nós podemos usar da água do mar à vontade, e podemos usar de vários poços grandes, de várias piscinas grandes, que tem uma correnteza que a água se mexe, nós podemos nos purificar dessa água. Então essa água é pura para todos e para todas as coisas. A água é pura para ela própria, a água ela é pura para ela própria e para todos nós. Essa é uma água que nós podemos nos desfrutar e nos purificar da impureza maior e menor. E também tem a segunda parte das divisões da água, que é a água Tahir li ghairihi, a água pura em
certas ocasiões ou em certas coisas. O que é a água pura em certas coisas? A água pura em certas coisas, a água pura em certas coisas, por exemplo, é uma água que na verdade ela deixou de ser água, mas ela é feita com água. O que é isso? É um pouco estranho, esquisito, mas é aquela água que você usa para fazer o chá. É aquela água que você usa para fazer o café. É aquela água que você usa para fazer um suco. Então toda essa água, ela não é impura, mas ela mudou a forma da água. Então, ela não é impura, mas ao mesmo tempo, com essa água você não pode fazer a sua purificação para a adoração, para rezar, para pegar no Alcorão, para fazer a purificação da sua impurificação menor ou da sua impurificação maior. É uma água pura que você pode se desfrutar dela bebendo, ingerindo, e não a fazer a sua purificação. E os sábios também colocam aquela água impura. O que é aquela água impura? Aquela água impura é a água que ela muda o nome dela. É a água que ela vai mudar o cheiro dela, que vai mudar o sabor dela. Como assim? Por exemplo, a água, quando torna a água, por exemplo, quando atingir uma porcentagem de impureza nela e ela muda totalmente a cor dela, ou ela muda totalmente o cheiro dela, começa a ter um cheiro ruim, desagradável, ou ela muda o gosto dela, no sentido, ficou parecendo não água, uma coisa estragada, uma coisa ruim, podre. Então, isso é chamado de enegis, impureza. E essa água nós não podemos usar jamais para fazer as nossas purificações ou para fazer qualquer coisa para nos ingerirmos. Essa água, ela se torna impura porque ela mudou a cor, ela mudou o cheiro e ela mudou o sabor. Então, ela mudando essas três coisas, ela automaticamente se torna neges, se torna impura. Então, a pessoa tem que evitar a usar essa água e ir em busca de uma água limpa, uma água pura. Porque a maioria das águas é pura, ou toda água ela é pura. Toda água vem uma bênção para nós. Deus ele manda a chuva para nós dos céus, ou ele manda para nós uma água brotando da terra, ou ele manda para nós vindo aquela água transbordando das flores e das plantas e das árvores, também é uma água pura para nós. Então, se você hoje abrir a torneira e tirar a água com certeza é pura, porque é uma água que vem da terra, uma água tratada, brotada da terra, ela vem para nós, canalizada, podemos beber. Mas, se você sentir um cheiro totalmente diferente da água comum, ou sentir um gosto totalmente diferente da água comum, ou sentir uma cor totalmente diferente da água comum, então quer dizer que essa água, ela não é tahir, ela não é pura, ela se torna nejis, impura, e a pessoa não deve se aproximar ou fazer qualquer coisa ou trabalhar com essa água. Isso é de extrema importância para nós muçulmanos a saber que para nós nos purificarmos e termos
a nossa oração, a nossa ablução e o nosso banho aceito para Deus. Porque a partir do momento que você fazer a sua purificação, a sua tahara, ela é considerado a ibada, é considerado adoração. Porque você está fazendo essa purificação para se aproximar de Deus, para você adorar a único Deus. Então, com certeza, você tem que procurar fazer isso da melhor forma, da forma na qual Deus colocou para nós, a forma na qual Deus ensinou para nós, que foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele trouxe para nós o melhor guiamento e a melhor orientação, orientação divina, orientação do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Então nós temos que procurar sempre fazer igual o que o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam estava a fazer. É claro que esse capítulo, ou esse estudo de fiqh, do entendimento da jurisprudência islâmica, é muito ampla, é enorme. Ela vai muito assim, ela é muito delicada e ela vai muito além disso que eu falei aqui. Apenas eu falei aqui um resumo, uma coisa bem curta, na qual grandes sábios islâmicos, eles explicam para nós. Então devemos sempre ir em busca do conhecimento e saber essa importância desse conhecimento, a importância desse al-fiqh, desse entendimento que Allah Azza wa Jal, ele quer da gente. Porque todo muçulmano e muçulmana deve ir em busca desse conhecimento, desse aprendizado. Ele deve aprender o Islã para ele praticar o Islã como se deve. Ele deve praticar o Islã da melhor forma. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele veio a nos ensinar. Porque o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele costumava falar em todos os seus sermões, sempre que ele falava assim: certamente a melhor das palavras são as palavras de Allah Azza wa Jal. E o melhor guiamento, ou a melhor orientação, é a orientação do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. E toda inovação é um desvio. E todo desvio leva ao fogo. O que quer dizer esse dizer grandioso? Esse dizer do profeta querido de Deus, Muhammad bin Abdullah, sallallahu alaihi wasallam. Esse dizer quer dizer que as palavras de Deus são as melhores palavras que o ser humano deve se apegar, entender, aprender para praticar. Esse dizer quer dizer que o profeta Muhammad, ele já veio com a melhor orientação, com o melhor guiamento. Não há nenhuma outra orientação ou nenhum outro guiamento melhor que o guiamento do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Então, tanto que ele falou aqui que toda inovação que não faz parte da tradição, da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou do Alcorão Sagrado, do livro de Deus, tudo aquilo que for uma invenção fora disso, então é considerado desvio, coisa ruim. Como assim? O desvio, o profeta falou que leva ao fogo. Todo desvio é ruim e todo desvio leva ao fogo, leva ao inferno, e que Deus nos livre de cometer desvio. E para isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos incentivou a praticarmos, ir em busca da ciência, do conhecimento, aprendermos o Islã, aprendermos como praticarmos a religião do Islã, como praticarmos
a religião de Deus. Como praticarmos o Alcorão Sagrado. Como entendermos os versículos que Allah Azza wa Jal desceu para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como entendermos a prática da tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como entendermos a Sunnah. Então, devemos sempre ir em busca disso, aprendermos isso. Então, devemos saber o que é fiqh, entendimento, entender o mais importante, fiqh al-akbar, entender o tawhid, entender o monoteísmo, entender que Allah Azza wa Jal, Ele quer da gente a adoração, Ele quer a nossa purificação principal. Qual que é a purificação principal? A purificação do coração, purificar o nosso coração, purificar o nosso coração de qualquer tipo de raiva, de ódio, de mágoa dos crentes virtuosos, dos servos de Deus. Praticar e purificar o nosso coração contra qualquer tipo de idolatria, de politeísmo. Colocar nosso coração no monoteísmo, no tawhid, adorar a Deus, o único, todo-poderoso. Entender que o Islã é saber a unicidade de Allah nos nomes e atributos dele. Que cada nome possui um atributo. Allah Azza wa Jal, considerado como o sustentador, é chamado de Ar-Razaq, o sustentador, que ele tem todo o sustento e ele envia todo o sustento da maneira que ele quer, da forma que ele quer para o seu servo. Ar-Rahman, o misericordioso, que toda a misericórdia está na mão de Allah Azza wa Jal, e ele desce e envia como ele quer para o seu servo. Que ele possui vários nomes e atributos, que ele possui toda a criação sozinho, não precisa de ninguém, não precisou de ninguém. O céu e a terra, tudo é ele que criou. E o principal é Tawhid, al-Uluhiyya, que é a unicidade na adoração. Nós nos dedicarmos em todos os tipos de adoração para ele, o único todo-poderoso. Nos dedicarmos a adorá-lo como o profeta Muhammad veio adorá-lo. Suplicar a ele, nos direcionarmos somente para ele, rezarmos para ele, termos a confiança plena nele, o único todo-poderoso. Esse é o mais importante fiqh, que é considerado o fiqh maior, o entendimento maior. E também devemos sim sabermos como nos purificarmos para podermos rezar, como fazer a nossa ablução, como usar a água, quando a água é considerada pura e quando a água é considerada impura, quando fazer o tayammum com terra. Devemos sim saber que Allah gosta que nós devemos nos manter sempre limpo, com nossos corpos limpos, porque se nós mantermos os nossos corações limpos, com certeza vamos manter os nossos corpos limpos. Então, devemos ir em busca desse fiqh, dessa higiene, dessa pureza, pois o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele falou assim, que a natureza do ser humano são 5 coisas. E dessas 5 coisas, os sábios falam, é tanto para homem quanto para mulher, participam junto nessas 5 coisas. Dessas 5 coisas, tem coisa que é geral para o homem e para a mulher, e tem coisa que é específica só para o homem, e coisa que é só para a mulher. Por exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou assim: larguem a barba e aparem o bigode, pois o bigode, quem deixar o bigode está... O profeta falou assim: larguem a barba e aparem o bigode para não se parecer com os idólatras ou com os cristãos e com os judeus. Então nós muçulmanos vamos largar a barba, deixar a barba e encurtar os nossos bigodes. Por quê? Porque se você for ver, o bigode é forma de limpeza.
você não deixar o seu bigode atingir os seus lábios. Porque assim você vai estar mantendo o seu bigode limpo quando você for ingerir algo, comida ou bebida, não ficar aqueles restos de comida ou de bebida no seu bigode, como tem pessoas que deixam o bigode enorme, grande. Isso é uma coisa péssima, ruim dentro da religião islâmica. Por isso que isso faz parte da limpeza do ser humano. E o muçulmano que tem a sua barba grande, que Allah o beneficiou com sua barba, ele deve sim, quando fazer as suas abluções, ele deve lavar e esfregar entre as suas barbas, bem esfregada, porque o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, recomendou isso. Eu vou só esclarecer esse último, aí eu vou abrir para a pergunta. E também o profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ele também falou que devemos aparar. Então o bigode, é lógico que é só para os homens, porque a mulher, ela tem o seu rosto liso, a sua cara lisa. A característica da mulher é ter o corpo e o rosto liso, e o homem, ele tem mais pelo no corpo, principalmente ter barba e bigode. Agora, então isso é específico para o homem. Agora entra no homem e a mulher, entra em aparar as unhas. O homem e a mulher, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aconselhou eles a apararem as unhas sempre e deixar as suas unhas curtas para assim não atingir nenhuma impureza na sua unha, e também aquelas impurezas que ficam debaixo das unhas, ela pode até prejudicar na ablução. Quando você for fazer a ablução, aquela impureza que tiver na sua unha, tanto por de fora ou por dentro da unha, ela pode te prejudicar na ablução e a sua ablução ser inválida. E tem vários outros tipos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou para nós nos dedicarmos na nossa purificação, no nosso corpo. Eu não vou esticar muito aqui para não ficar uma aula muito comprida, e eu quero abrir para as pessoas que tiverem interesse e entendeu alguma coisa no que eu falei, a perguntarem, por favor, podem perguntar que eu vou ler a pergunta para poder responder a resposta de vocês. Barakallahu fikum, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah, wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Se foi claro, por favor. Onde que ele falou? Tem duas pessoas. Entendeu? Não, mas tá verde só as duas. Bismillahirrahmanirrahim. A Aisha Célia está perguntando assim: se eu acabei de tomar um banho, eu preciso fazer a ablução? Então, se a pessoa ela está tomando banho para se purificar da sua purificação maior, o banho que o profeta nos ensinou, ele deve começar o banho lavando as suas mãos
intencionando, lógico, com o coração, falando Bismillah, lavando as mãos, lavando as partes íntimas, depois fazer a sua ablução. Ele faz toda a sua ablução, depois ele toma o banho, lava o seu corpo direito, a sua parte direita, depois a sua parte esquerda, aí depois ela lava os pés novamente, aí ela está com o seu banho totalmente feito. Então, se ela fez o banho com a intenção de se abluir, com a intenção de se purificar da sua purificação maior, ela vai estar, ela tomou o banho e fez a ablução. Agora, se ela tomou um banho normal e não teve a intenção de fazer, se ela tomou um banho normal sem a intenção de fazer a ablução, a intenção de rezar, então ela terá que fazer a ablução novamente, porque a intenção faz parte da condição da ablução, faz parte da condição do banho também. Aqui a Amina Andréia está perguntando, com relação às piscinas cloradas para o banho, com relação com relação às piscinas cloradas para o banho, o cloro muda a cor, o cheiro e o sabor, fora o fato de que as pessoas podem não ter saído dali para fazer alguma necessidade, mesmo crianças. É adequado que tomemos banho nela, fora a ablução ou só banho? A piscina, se ela a água no seu todo, se ela mudou a cor dela, ou se ela mudou o cheiro dela, ou se ela mudou o sabor dela, com certeza ela tornou-se outra coisa e não a água pura, porque ela mudou o gosto da água. E com certeza o cloro não é a água que se pode fazer ablução. Às vezes, uma quantidade pequena de cloro por uma piscina grande não vai atingir tanto. Não vai atingir tanto. Então não há problema. Agora, se aquela quantidade de cloro atingiu e mudou realmente a cor, ou o cheiro, ou o sabor, então não pode fazer banho nem ablução ali. Ou Allahu A'lam. A Fabi está a perguntar: se eu apenas entrar no banheiro, se eu apenas entrar no banheiro sem utilizá-lo, eu devo realizar novamente a purificação para realizar a oração? Não, se você apenas entrou no banheiro e saiu, mas você não defecou, nem urinou e nem soltou gases, então você está, e você já estava, e você antes já tinha feito a sua ablução, então você não quebrou a sua ablução. Não precisa fazer a sua ablução. Não há problema, você pode rezar e pode pegar no Al-Qur'an al-Karim. Exceto se você encostou na sua parte íntima ou nas suas partes íntimas. Se você encostou nas suas partes íntimas com a mão, intencionando com a sua palma da mão, se for homem, encostou nas suas partes genitais, então você quebrou a sua ablução. Agora, se você, alguns sábios falam, se você encostou assim, de leve, sem intenção nenhuma, apenas com alguma parte assim, bem rápido, nem percebeu, não há problema e não precisa fazer a ablução. A Diana Portela, ela está a perguntar: podemos fazer o tayammum mesmo após o ciclo menstrual? Podemos fazer o tayammum mesmo após o ciclo menstrual, se não houver água? Se não houver água por perto e você não encontrou água, ou você estiver impossibilitada de usar a água por alguma enfermidade,
Então, sim, você pode fazer, e já acabou o período menstrual, então faz o tayammum para poder rezar. Mas você terá que fazer o tayammum em toda a oração. Claro. A Valdirene, a Valdirene Andrade Silva está a perguntar assim: maquiagem pode usar? A maquiagem, a respeito da ablução, primeiro, a maquiagem, a mulher, é bom até, vamos responder uma pergunta mais ampla. A mulher muçulmana, depois da puberdade, ela deve usar o hijab. E o hijab é a modéstia e ela fica sempre discreta ou discreta quanto mais possível. Ela não ficar a se mostrar muito para as pessoas que não são o seu mahram. Vocês entendem o que é mahram? Então, no Alcorão Sagrado, de acordo com vários versículos no Alcorão Sagrado e vários dizeres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mulher ela só pode usar maquiagem para o seu marido, para embelezar para o seu marido, ou se ela tiver na presença de outras mulheres, ou na presença de alguma pessoa que for permitida para ela mostrar a sua beleza. Agora, a mulher, quando vai sair para fora, ela é proibida de usar a maquiagem, ou seja, é haram, ou é ilícito a mulher usar maquiagem. Agora, se a mulher usou maquiagem assim mesmo, cometeu o pecado, ela deve saber, se ela usou maquiagem, a maquiagem pode e impossibilita, muitos sábios falam que a maquiagem impossibilita ela de fazer a ablução. Quando ela vai fazer a ablução ela vai ter que lavar o rosto e tirar a maquiagem para que a água penetre na sua pele ou penetre no seu rosto corretamente. Foi claro? Allahu A'lam. O Nerd fala assim, para perguntar, quando um homem pede o divórcio, ele precisa falar at-talaq 3 vezes para que o divórcio tenha efeito? Uma mulher que tem o seu nikah, o direito de pedir o divórcio, caso ela peça, ela também precisa pedir 3 vezes? Tá. O divórcio, essa aqui já é uma outra pergunta, tirando, não faz parte das perguntas de purificação, mas eu vou tentando responder essa pergunta. O divórcio, os sábios falam, entendendo a qual Allah Azza wa Jalla fala no Alcorão Sagrado, aquela pessoa que se divorciar 3 vezes, ela está divorciada e não pode se voltar com sua mulher, a não ser que aquela mulher, ela casou e veio a separar, aí sim ele pode voltar com ela, casar com ela de novo. Mas ela não pode fazer isso com a intenção, ela casar com a intenção de separar para casar novamente com o ex-marido dela. Veja bem, a separação, se o homem falar para a mulher, os sábios entraram em divergências aqui. Se o homem falar para a mulher de uma vez só, 3 vezes, antitaliq, 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 você está separada, você está separada, você está separada 3 vezes, muitos sábios, ou alguns sábios falam que automaticamente ele se separou 3 vezes. Outros sábios falam que não. Ele falou 3 vezes, só que em único dia, de uma vez só. Então isso não é considerado 3 separação, e sim uma separação apenas. Porque
porque não ocorreu 3 separação. Então tem divergências, e o correto, ou Deus é que sabe, se ele falar de uma vez só, 3 vezes, atinge apenas, só vai cair apenas uma separação, tá? E se a pessoa separar depois na segunda vez, e vir um outro tempo e separar de novo na terceira vez, ele só poderá voltar com sua esposa se ela, sem intenção, ela casar novamente, e sem intenção, ela separar desse marido, não é programado separar, aí depois ela pode sim casar com ele novamente. Ou Deus é que sabe melhor. A ablução, quando você vai tomar o banho, para se purificar da purificação maior, a Júlia Madiri está a perguntar, é entendido de alguma forma que a ablução substitui o banho? Então vamos responder essa pergunta. Se você vai tomar o banho para se purificar da sua impureza maior, a ablução está dentro do banho já. Automaticamente a ablução está dentro do banho. Se você vai tomar o banho, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou, você vai lavar as partes íntimas, fazer a ablução e depois lavar o seu corpo. Então você automaticamente, antes de você tomar banho, você já fez a ablução. Então ela está dentro. Com certeza ela está dentro do banho já. A Yasmin El-Orra está a perguntar: cumprimentar uma pessoa do sexo oposto com a mão quebra a ablução? Eu sei que sim, mas muitas pessoas falam que depende da nia. Isso é verdade? Cumprimentar uma pessoa do sexo oposto, ele é haram, é ilícito, é pecado, não pode. A pessoa não pode cumprimentar uma outra pessoa do sexo oposto se ela não for permitida para você. Por exemplo, a mulher que tiver aquele homem que for estranho para ela, que não for seu mahram, ela não pode cumprimentar com sua mão. E o homem não pode cumprimentar a mulher que não for a sua esposa, que não for sua mãe, que não for sua tia, que não for sua avó, que for estranha para ele, ele não pode cumprimentar com a sua mão. Então, isso é haram, é proibido, não pode. Agora, se ele veio a cumprimentar uma outra pessoa do sexo oposto com a mão, ele não quebrou a ablução. Ele não quebrou a ablução. Ele fez apenas um haram. Ele fez um ilícito, mas ele está com sua ablução ainda, ele não quebrou sua ablução. Exceto se ele ou ela, ao cumprimentar a outra pessoa com a mão, teve algum tipo de desejo ilícito ou teve algum tipo de desejo que ficou assim um pouco teve aquele seu desejo ilícito. Não sei se vocês estão a me entender. Então sim, quebra a ablução. O Deus é que sabe melhor. Nur Ismail pergunta a mesma coisa, ele fala Assalamu alaikum, nós respondemos o alaikum salam. Ele está perguntando, o cumprimento da mulher anula a ablução? A mulher que possui cumprimentos diários durante todo o mês, deve então fazer a ablução? Ah tá, corrimento. Agora entendi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. O corrimento da mulher anula a ablução? A mulher que possui corrimentos diários durante todo o mês, deve então fazer a ablução para todas as orações? Os sábios falam que sim.
Se ela tiver corrimento diário e o corrimento for de sangue, tiver um corrimento sanguíneo diário, sim, deve fazer a ablução, de acordo com muitos sábios do Islã. Eles falam que ela deve fazer, toda oração que ela for rezar, ela deve fazer a ablução. Ou Deus é que sabe melhor. A Nur Ismail pergunta: pode fazer a ablução e logo após passar a maquiagem e então rezar? A ablução foi válida ou a maquiagem anulou a ablução? Se você fez a ablução e passou a maquiagem não vai quebrar a ablução. Pode fazer isso no sentido de não quebrar a ablução. E sim, agora, no sentido de usar a maquiagem para fora, é uma outra coisa, fora da sua casa, é haram. Agora, se você fez a ablução e passou maquiagem, não quebra a ablução. Não quebra a ablução. Ou Deus é que sabe melhor. A Helena de Forquilinha pergunta: a mulher que faz a ablução com esmalte ou base na unha. A mulher que faz a ablução com esmalte ou com base na unha, a sua ablução, de acordo com muitos sábios, não é válida, porque o esmalte ele não permite que a ablução atinja a unha. Você deve tirar o esmalte para fazer a ablução. A mulher que faz a ablução com esmalte ou base na unha, a sua ablução não é válida, e sim você deve tirar o esmalte ou a base para fazer a ablução. A Renata, ela está a perguntar: eu queria saber sobre a muta. É certo ou errado? Quero entender melhor sobre isso. A muta é errado. É errado e não é certo. Isso quem faz é uma facção do Islã que estão totalmente desviados, chamado de Shia, ou xiitas, entendendo aqui no Brasil como xiitas. A muta, eles fazem, é um casamento que eles faz ele intenciona, faz no contrato, no casamento, ele casa com a mulher, o homem, quando ele vai casar com a mulher, ele já casa e põe no contrato que ele vai separar daqui 3 ou 4 dias, ou daqui uma semana, já está intencionando separar, ele casa com uns dias determinado. Isso é errado, não faz parte da Sharia Islamia, da jurisprudência islâmica. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele proibiu isso com o hadith correto, na qual antigamente as pessoas estavam a fazer, e o profeta ele veio a proibir isso, e isso é errado, isso leva à depravação, e o casamento é nulo. O Salahuddin, ele fala para mim: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eu respondo para ele: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ele fala assim, reforçando a questão: conforme a Sharia al-Islamia, a circuncisão masculina é fard, é obrigatória ou mustahab? Ou não é obrigatória? O muçulmano que não tem realizado o muçulmano que não tenha realizado a circuncisão está impuro para a oração? De acordo com os sábios do Islã, a circuncisão é fard, é obrigatório para a circuncisão masculina. A circuncisão masculina é obrigatória, é wajib,
é fardun, é obrigatório para todo muçulmano. E aquele muçulmano que não fez, então ele deve procurar a fazer. O muçulmano que tem conhecimento e obteve esse conhecimento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou naquele hadith na qual 5 coisas faz parte da natureza do muçulmano. E dessas 5 coisas é a circuncisão. E da circuncisão masculina, o homem é obrigatório fazer a circuncisão. E se ele não está fazendo, ele está cometendo uma parte de impureza, uma parte de nejessa. E essa impureza, ele vai estar rezando e a reza dele não vai estar assim, ele vai estar rezando e não vai estar sendo 100% aceito, 100% aceito. Ou Deus é que sabe, Wallahu a'lam. A outra pergunta do Salahuddin, ele pergunta: algumas tribos da África retiram o clitóris das meninas. Muitos kafir acusam os muçulmanos por isto. O fiqh al-Islam determina alguma coisa sobre a circuncisão genital feminina? A circuncisão feminina não é obrigatória. A circuncisão feminina não é obrigatória. Alguns sábios, não todos, alguns sábios respeitados, que Deus tenha misericórdia com eles, eles falam, se aqueles muçulmanos estão a viver num país de kufar, e naquele país eles temem a praticar, um minutinho só, por favor. Bismillah. A circuncisão masculina é obrigatória. A circuncisão feminina não é obrigatória. E alguns sábios, que Deus tem misericórdia deles, falam assim: em alguns países que os muçulmanos vivem, e é país de kufar, ou minoria muçulmana, e eles temem a incredulidade, ou temem as suas filhas a caírem no desejo ilícito, que seria o adultério, então eles alguns aconselham, e alguns dos outros sábios, eles colocam como para a mulher fazer essa circuncisão, para assim diminuir um pouco do desejo, para não cair em desejos ilícitos. Isso alguns sábios, não todos os sábios, e tem divergências. E Deus é que sabe melhor. Mas a obrigação é para o homem, e a circuncisão é para o homem e não para a mulher. O Fábio pergunta, ou a Fábio pergunta: se eu for tomar banho ou fazer minha ablução e já estiver dentro do banheiro, eu posso falar Bismillah, pois não podemos citar Allah dentro do banheiro, certo? Correto. Antigamente, o banheiro para fazer as necessidades era separado dos banheiros para tomar banho. Não muito antigamente. Você pode ver que nas casas dos nossos avós já era assim. Tem banheiro de fazer necessidade separado do banheiro de tomar banho. Então por isso que o banheiro toma banho, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele falou assim, ele costumava fazer o seu banho, fazer a ablução em local onde ele não fazia as suas fezes, onde ele não fazia as suas necessidades fisiológicas, correto? Então, por isso que ele fazia o Bismillah. Agora, muitos sábios, eles falam assim, que o banheiro de hoje é separado pelo boxe.
aquele boxe de tomar o banho. Então aqueles sábios falam assim, se você fechou o boxe onde liga o chuveiro e vai tomar o banho, então está separando do banheiro que você faz as suas necessidades fisiológicas. Então lá quando você estiver dentro do box fechado, você pode falar Bismillah. E quando você estiver fora do boxe fazendo as suas necessidades fisiológicas, não fala Bismillah. E sim, quando for entrar para fazer as suas necessidades fisiológicas, antes de entrar, fala Bismillah. Porque esse Bismillah tem o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um hadith correto. A pessoa que falar Bismillah antes de entrar para fazer as suas necessidades fisiológicas, Allah Azza wa Jal não vai deixar o jin ou o gênio ver a sua aura. Espero, ou Deus é que sabe melhor. Aqui outra pergunta, se tiver dois banheiros em casa, um deixarmos para fazer as necessidades fisiológicas e o outro para o banho, podemos fazer isso? Não há problema. Não vejo problema, pode fazer isso. Mas se tiver um box separando também, os sábios falam que aquele box do banheiro, não há problema também. E tem alguns sábios que falam que se você estiver fechando a tampa do bidê, deixar fechada, pode falar Bismillah, não há problema também. Alguns sábios falam sim, que Deus tenha misericórdia deles. A Aisha Célia está a perguntar: qual seria a conduta na noite de núpcias para a ablução? A ablução é bom saber que na noite de núpcias o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele aconselha o casal, o homem, a rezar rak'atain ou mais, se eles quiserem, e o homem rezar na frente e a mulher seguir ele a rezar. Então, e eles podem fazer isso antes da relação ou depois. E se eles fazerem isso depois da relação, é lógico que vai ter que tomar o banho, os dois terão que tomar o banho chamado Ghusl el-Janaba, o banho do Janaba, o grande banho para se ficar puro da impurificação maior. Então você faz o banho e pode rezar normal. E também tem vários dizeres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que fala entre uma relação e outra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam costumava fazer a ablução. Ou Deus é que sabe melhor. O Nerd pergunta sobre no caso da mulher que tem o direito de pedir o divórcio acertado na época de Nikah. Ela também precisa pedir o divórcio 3 vezes? Sim. É sabido que o divórcio é sempre na mão do homem que fica. E tem aqueles casos que a mulher pode pedir o divórcio. A mulher, nesse caso, não precisa pedir o divórcio 3 vezes e basta uma vez. E se eles separarem nessa uma vez, vai estar separado uma vez. E se eles voltarem depois, vai ser contado aquele primeiro divórcio. Ou Deus é que sabe. Ao Allahu A'lam. Foi claro agora? A Diana Portela, ela pergunta: qual a melhor forma de cuidarmos de nosso pelo pubiano, axilas? A melhor forma, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também falou naquele hadith
que ele fala da natureza do homem e da mulher, são 5 coisas, ou tem hadith falando 6 mais coisas, tá as axilas e tá as virilhas. Então, tanto o homem quanto a mulher deve depilar ou raspar as axilas ou as virilhas. E tem hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que o homem ou a mulher não pode deixar mais de 40 dias sem raspar. Se ele deixou mais de 40 dias de propósito, então ele cometeu haram, cometeu pecado. Então a melhor forma de ele fazer isso é ele depilar ou raspar sempre que estiver nascendo, assim, estiver nascendo um pouco mais grande, já tiver com o tamanho certo para poder raspar, já raspa, só que não deixa atingir 40 ou mais de 40 dias. Essa é a melhor forma de fazer, ou Deus é que sabe, ao Allahu A'lam. A Tiana Ximenes, ela pergunta, eu queria perguntar, desculpa, eu queria perguntar, eu faço a ablução toda vez que eu vou ler meu Alcorão. Isso é necessário? Não é necessário. Se você não quebrou a sua ablução com a impureza menor ou a impureza maior, então você não precisa nem tomar o banho e nem fazer a ablução. Se você quer fazer por voluntariamente, não há problema. Mas se você não quebrou a sua ablução, não precisa fazer. E o que quebra a ablução? Já foi dito, que é as necessidades ou gases ou o sono profundo ou relação sexual. Bismillah. Acabaram as perguntas? A Renata está perguntando. Pode responder ou... A Renata está a perguntar, é difícil de lidar com o homem árabe. Dizem que o homem depois do casamento se torna frio. É verdade? Tia, não entendi. A mulher ou o homem, quando casam, eles casaram porque eles quiseram, eles se devem... com certeza, esse é um conselho que eu dou para todos, homens e mulheres. No decorrer do casamento, vai haver momentos difíceis, momentos fáceis, vai haver alegrias, tristeza, às vezes vai haver frieza por parte do homem ou da mulher, só que deve existir entre ambas as partes uma cooperação mútua. Um deve compreender o outro e um deve apoiar o outro em momentos difíceis da vida, para que esse casamento seja abençoado perante Allah Azza wa Jal. Então, o homem e a mulher devem procurar a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e devem viver essa união daquele modo, daquele jeito que o profeta Muhammad alaihi salatu wasallam nos ensinou. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensinou tudo na vida. Ele não deixou nada e ensinou para nós. Ele ensinou para nós, como a gente está aprendendo agora, a parte da purificação. Como nós devemos usar o banheiro. Como nós devemos entrar no banheiro. Como nós devemos sair do banheiro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não deixou nada. A religião do Islã é uma religião completa. Então nós muçulmanos devemos ter um caráter digno, uma conduta ótima para com todas as pessoas, muçulmanas e não muçulmanas,
principalmente muçulmanas e principalmente pessoas de nossas famílias, marido e mulher. Allahu A'lam. Outra pergunta aqui fala, eu queria que o senhor falasse sobre as irmãs que namoram pela internet, que saem daqui do Brasil e vão para o país do rapaz. E na maioria das vezes isso não dá certo. Então queria que o senhor desse um parecer sobre isso. Com certeza esse namoro pela internet é uma fitna muito grande. Esse namoro pela internet não é permitido pela religião islâmica. Se a pessoa ela quer casar, a pessoa deve procurar os meios que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Deve procurar o que? Um rapaz islâmico, um rapaz muçulmano de boa conduta, um rapaz que tem o Islã em primeiro lugar, que tem a sunna do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Ela deve, com certeza, se ela tem amigas muçulmanas e seus pais são muçulmanos, os seus pais com certeza vai procurar para ela um rapaz adequado, vai procurar para ela um rapaz que tem um caráter bom. Se essa pessoa frequenta a mesquita, tanto homem quanto mulher, e é conhecido dentro da sua comunidade, com certeza vai ter um interesse. E esse interesse, quando tiverem esse interesse, o homem e a mulher, eles devem se conhecer ali, na presença de um mahram da mulher, na presença do responsável da mulher. Eles devem se conhecer, conversar, sempre na presença de uma pessoa responsável por essa mulher. Eles devem se conversar. Mas o que é namoro? É isso. E não você ir para a internet, conversar com as pessoas, trocar abraços, mandar beijos, sorriso, mostrar sua foto, mostrar até mesmo sua voz, que a voz da mulher é uma fitna. Então, isso tudo, muitos dos sábios, ou a maioria dos sábios, eles são contra, porque isso provoca uma grande fitna dentro da sociedade islâmica. Então, a pessoa deve evitar ao máximo a fazer essas coisas e a conversar pela internet. A mulher que entrar na internet, ela deve entrar na internet para procurar um conhecimento, aprender a aula, assistir uma palestra, e não entrar na internet para namorar, ou para trocar foto, ou trocar conversa furada com outros rapazes. E sim, ela deve entrar na internet para ir em busca do conhecimento e aprender melhor o Islã. Ou Allah é que sabe, o sallallahu alaihi wasallam. Eu espero que Allah azza wa jal nos dê um benefício grande desse encontro, e eu espero que desse encontro nós nos adquirirmos benefícios e graças a Allah azza wa jal. E eu peço perdão para Allah, qualquer erro que eu falei, eu peço perdão para Deus de todos os erros que eu cometi, e eu peço que Allah abençoe a todos nós e faça que nós sejamos verdadeiros muçulmanos. Wa sallallahu alaihi wasallam. E eu quero falar para todos e convidar a todos, quem quiser visitar a nossa mesquita, que fica aqui em Santa Catarina, em Criciúma, a mesquita está aberta para todos. Ahlan wa sahlan, sejam bem-vindos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. E mais uma vez, barakallahu fikum para o nosso irmão e grande chefe divulgador, Ahmad al-Khalf. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.